Fala galera do canal Finanças Contemporânea, como é que vocês estão, gente? Top demais! Começando mais um vídeo pra vocês com muita felicidade aqui. Cara, hoje é o segundo episódio do quadro Alan Responde, né? Trazendo perguntas aqui que vocês me fazem direto de Instagram, direto do YouTube mesmo, pra mim responder aqui, tirando as suas dúvidas. Então se você já quer mandar sua pergunta, acessa meu Instagram aí, finanças.contemporânea, ou acessa o meu outro Instagram que eu tenho também, que é alan.g.sales, ou manda as perguntas aqui embaixo desse vídeo, que isso vai fazer com que eu responda a sua próxima pergunta no próximo vídeo de Alan Responde. Só lembrando que esse é o nosso segundo dia, novamente falando. E cara, acompanha até o final aí que vocês vão ter várias revelações. Talvez a resposta da pergunta de alguém pode ser a resposta que vai sanar a sua dúvida. Roda a vinheta. A primeira pergunta foi feita por Adriano Salles, direto do YouTube mesmo, no último vídeo. E qual foi essa pergunta que ele fez pra gente responder? Foi a seguinte pergunta: como eu faço pra ficar rico? Primeira coisa, a gente tem que entender que riqueza é uma coisa relativa. Talvez o que é ser rico pra mim não é ser rico pra você, entendeu? Talvez o sinônimo, a semelhança, o significado de riqueza não seja o mesmo significado para duas pessoas. Porque isso é relativo, que eu te disse. Pra muita gente, dinheiro é riqueza. Agora, pra muita gente também, dinheiro não é tudo isso. Dinheiro não é felicidade, dinheiro não é riqueza. Por quê? Porque as pessoas já acham que ter dinheiro irá sanar todos os problemas dela, irá fazer com que ela pare de ter várias necessidades, entre outros. Mas é real, é verdade. Por quê? Porque se você perguntar pra metade do mundo quais são os sonhos deles, metade do mundo vai ser, por exemplo, uma casa, um carro, ter, por exemplo, um plano de saúde que eu não dou conta de pagar. A maioria desses desejos são feitos de acordo com uma quantia monetária, uma quantia de dinheiro que você tem. Por isso que essas pessoas têm um sonho de ficar rica. Mas agora, vamos responder definitivamente essa pergunta com os pingos nos is. Como que eu vou ficar rico? E a resposta é a seguinte: você vai ficar rico da seguinte forma: trabalhando muito, porque isso não é segredo para ninguém. Não existe riqueza sem trabalho. Não existe sucesso sem sacrifício. Então, você tem que também criar várias formas de renda. Como assim? Ter mais de um trabalho que te forneça renda, seja passiva ou seja ativa a renda. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima falando o que é cada uma. E cara, investir seu dinheiro também de forma que você aloque ele para o longo prazo, tentando montar um grande portfólio para que depois você não dependa do governo para aposentar. E claro, administrar a sua conta, o seu dinheiro de uma forma que você ganha mais, gasta menos. Essa é a forma que você vai ficar rico. Simples e claro. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi feita anonimamente pelo Instagram. Então a pessoa falou para não falar o nome dela porque ela tem um pouco de vergonha. Mas isso não tem o mínimo de problema. Se você inclusive tem vergonha de perguntar, e manda no meu Instagram e fala para mim falar anonimamente, que eu não falo o seu nome, eu guardo a pergunta só pra mim. Aliás, eu guardo o seu nome só pra mim e faço com que a sua pergunta seja a resposta para as várias outras pessoas que também pode ter. E essa pessoa, o que ela perguntou, Alan? O que ela perguntou para você responder? Qual a diferença de renda fixa e renda variável? Uma pergunta bastante interessante que vai dar indício para várias outras portas do investimento, se você saber responder esse tipo. Renda fixa. O que é renda fixa então? Vamos lá, para determinar a diferença de cada uma. Renda fixa são investimentos mais conservadores, consolidados, que não tem tanto risco e sem muita oscilação. Ou seja, por exemplo, você empresta o seu dinheiro para o governo ou para uma empresa ou para um banco. De alguma forma, depois de certo tempo, você recebe um juros por seu dinheiro estar lá emprestado para alguma instituição, seja empresa, como eu disse, seja governo ou seja
um banco. Quais investimentos abrange a renda fixa? Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB, RDB, LCI, LCA e vários outros. Mas Alan, qual que é a diferença da renda variável? A renda variável, gente, já são investimentos mais arriscados, investimentos mais ousados, ou seja, que tem muita oscilação, tem muita volatilidade de mercado. É algo que tem muita liquidez, venda e negociação, ou seja, as pessoas compram e vendem e a emoção faz com que a pessoa, quando a ação está subindo, ela compra mais e quando ela está descendo, ela vende, assim sucessivamente, no efeito manada, né? Mas ok, qual que é investimentos que fazem parte da renda variável? São ações, fundos imobiliários, criptomoedas, acredito eu, se eu não me engano, e assim sucessivamente. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta foi feita por Igor Alves no Instagram. É uma pergunta bastante interessante e bastante atual em relação ao mundo que a gente está hoje, né? E qual foi essa pergunta dele? Ele perguntou da seguinte forma: como funciona os NFTs? Antes da gente responder essa pergunta dele, a gente precisa dar uma explicadinha antes, porque é o que vai fazer a gente entender como funciona o NFT, ok? Primeiramente, o que é um NFT? Um NFT é nada mais traduzido em português do que são tokens não fundíveis. Nossa, mas que? Explica? Tá bom, vamos lá. É nada mais, nada menos que algo que não é fundível, ou seja, que só tem uma coisa daquela, só tem, por exemplo, uma unidade. Mas, Alan, qual que é um exemplo de token não fundível, ou seja, um NFT? São obras de artes, por exemplo, sei lá, o quadro da Mona Lisa, são, por exemplo, dinheiro, né? Dinheiro, criptomoedas, são propriedades e assim sucessivamente. Todas essas fazem parte de NFTs, ou seja, um token não fundível, que é uma coisa que só tem uma. Então, por exemplo, se você, que nem eu disse, possui o token de determinada coisa, você pode ser considerado o dono de algo, o dono de determinada coisa, de determinada propriedade. Então, no entanto, se não é fundível uma coisa, o que é uma coisa que não é fundível? Ela não pode ser trocado e só existe o original, uma verdadeira produção, né? Por que uma verdadeira produção? Porque só tem a pessoa faz uma e ó, boom, esquece, escassez. Ela dá um boom na sociedade, falando que dessa forma só vai ter o dela, entendeu? Rodando no mundo. Mas Alan, explica, sei lá, de uma forma mais fácil, tá meio complicado de entender. Vamos lá. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa, quando ele foi pintado, ele teve um original, né? O cara não pintou 20 quadros igual a Mona Lisa, né? Ele pintou um único quadro. Então, no mundo, alguém deve ser dono desse quadro. Sequencialmente, se alguém é dono desse quadro, ele deve ter registrado porque ele comprou esse quadro. Então, se ele comprou, ele basicamente tem um NFT sobre aquele quadro. Por exemplo, não tem ninguém que copie o dele, porque pode copiar, todo mundo pode copiar, mas quem que vai ter o original? Quem que vai ter o pintado certinho, corretamente, com a Mona Lisa lá? Ele. Basicamente, ele vai ser o dono tangível daquilo, o único dono. NFTs é isso, é uma jurisdição de verdadeiros donos de arquivos, de, por exemplo, criptomoedas, que nem eu disse, de obras de arte, ou até mesmo de músicas, imagens, entre outros. Mas Alan, como é que funciona esse mercado de NFT? Como é que eu faço para comprar? Como é que eu faço para vender? Depende muito do que você quer comprar em NFT, né? Uma amostra disso é que no mercado de NFTs, ou seja, de tokens não fundíveis, já foram movimentados mais de 2 bilhões de dólares. E cara, a obra mais cara até hoje se chama The First 5.000 Days. Eu não sei falar inglês, né? Pra variar. E eu vou deixar o nome aqui embaixo, fica mais fácil. E aproximadamente foi vendida por 69,3 milhões de dólares.
Olha que coisa louca. Um NFT digital vendido por 69,3 milhões de dólares. Então acredito que eu consegui responder pra vocês como funciona um NFT. E cara, guardem esse nome aí, porque ele vai ser muito importante na sua vida acadêmica, na sua vida online, porque as coisas tendem a digitalizar. Se você quer mandar sua pergunta, manda lá no Instagram. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. E todas as pessoas que fizeram pergunta e eu não consegui responder esse vídeo, no próximo sai, ok? Vamos que vocês tenham um ótimo dia. Segue meu Instagram também. E cara, até!